Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e no nosso segundo vídeo do ano nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Vamos continuar a história da fé. Então nós dizemos que o Gênesis mostrou para a gente os inícios e dissemos também que o livro termina com esse povo que foi chamado em Gênesis capítulo 12, esse povo da fé que partiu de Abraão, que teve seu filho Isaac, que teve seu filho Jacó. Jacó teve então 12 filhos, ok? E é importante dizer que esses 12 filhos, eles vão ser o nome das tribos. Então cada filho de Jacó, exceto José, porque José, ele não tem nenhuma tribo de José, mas seus dois filhos então levam nomes de tribos, ok? Então José ele é homenageado tendo seus dois filhos com o nome de tribos, é o único que acontece isso, todos os outros têm o seu nome como tribo, dos filhos de Jacó. E aí lembra que Jacó troca o seu nome, Deus troca o nome de Jacó para Israel, então quando a gente lembrar de Israel, na verdade é Jacó, que Deus trocou o nome Israel, e o nome das cidades, diríamos assim, leva o nome dos filhos de Jacó. Então, quando a gente pensa no Levita, na verdade é porque é da linha de Levi, e Levi era um filho de Jacó, por exemplo. Mas vamos para o livro de Êxodo agora. Êxodo 2, 24, diz o seguinte, que é a grande temática desse livro. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que eu disse que tem um livro aqui atrás de mim, do Eshirod, o livro das alianças? É isso. Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel à sua palavra. Então, a palavra que Deus dá ao homem é o suficiente para crermos que Deus vai cumprir as suas promessas, porque Deus é fiel à palavra dele. E se Deus deu uma palavra, se aliançou com um homem, ele vai cumprir. E aqui é uma prova disso. O povo que estava no Egito, no primeiro momento sendo bem alimentado, se torna escravo. E se torna escravo, e a gente não tem muita noção de que é ser um escravo, né? Mas um escravo que não tem muita liberdade. O escravo, na verdade, ele precisa trabalhar para comer. Ele não tem luxo, ele não pode ir ao cinema, ele não, aliás, nem tem disposição. Isso quando não passa o dia inteiro trabalhando, de quando acorda até a hora que vai dormir. E muitas vezes é chicoteado. Então o povo de Deus estava clamando no Egito, escravo, na maior potência naquele momento. O Egito mandava no mundo e mandava no povo de Deus. Mas Deus se lembrou. E esse livro é tão importante porque há uma linha teológica que acredita que a forma de ler a Bíblia é através do que acontece aqui em Gênesis, que é a libertação. É uma teologia, a teologia da libertação. É uma forma de ler? É uma forma de ler. É a melhor forma? Não. Mas é uma forma de ler. É uma forma de perceber quanto Deus se importa com o seu povo. Quando estamos passando por momentos difíceis, a gente pensa que Deus não está vendo. Mas a verdade é que esse povo passou 400 e poucos anos no Egito, escravo. E Deus nunca se esqueceu do seu povo. E Deus adentra a história para libertar o seu povo. A mensagem principal do livro de Êxodo é a respeito de um Deus que criou o universo, criou tudo. É o Deus que criou um povo, mas não é o Deus que abandona o povo, mas é por meio de quem ele revelará a sua vontade para a humanidade. Então Deus não chamou um povo só para dizer assim, eu chamei, mas agora esqueci. Não. Esse povo da fé é quem Deus vai usar para mostrar para o mundo todo que há um Deus. Há um jeito de viver. E esse povo
em Gênesis, em Êxodo ou no Antigo Testamento, é o povo hebreu, é o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. São os israelitas, filhos de Jacó. E quando a gente pensa nisso, não dá para pensar num povo escravo, um povo que vai anunciar as grandezas de Deus. Então Deus intervém na história. Intervém e com certeza você lembra que Deus tira todo esse povo, talvez até hoje seja a maior caravana que teve. Você imagina se fosse colocar em carros, a quantidade de carros que seriam necessários para atravessar com todo esse povo. Quer mais no avião? Quantos aviões seriam necessários? Num trem talvez seriam mais, caberia mais gente, então talvez uns 100 trens, não sei, mas muitos trens, uma forma gigantesca, era muita gente saindo, liberto do Egito. Mas ser liberto do Egito não quer dizer que o Egito saiu de dentro do coração do povo. Então o povo que tem fé, às vezes fica preso em pequenas coisas, mas Deus veio para trazer libertação. E nós podemos partir esse livro em 4 momentos, na verdade em vários momentos, mas eu gostaria de repartir esse livro em 4 momentos, que a gente pode ver nitidamente. Primeiro, que é a libertação. Deus vem com as 10 pragas, liberta o povo, tem a Páscoa, o povo sai com medo de Faraó. Faraó vem atrás, o mar se abre, o povo passa, e aí Faraó vem e é afogado, e o povo segue. E em Gênesis e Êxodo 15, há um cântico maravilhoso. Porque aquilo que eu falei na semana passada vale aqui. Quando você lê Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés, né? Moisés e o seu povo, eles cantam, mas eles não estão cantando só a vitória do momento. Eles estão lembrando de quem Deus era, quem Deus é e quem Deus será. É alguém que está olhando para trás, contando as bênçãos. Vale a pena fazer essa retrospectiva de vida e ver o quanto Deus é bom na nossa vida. Porque às vezes quando nós estamos presos, a gente não consegue vislumbrar como Deus é maravilhoso e quantas coisas Ele já fez por nós. Mas às vezes, depois de uma vitória, aí nossa mente clareia e a gente pode perceber que Deus sempre foi bom conosco. Mesmo nos momentos difíceis Ele estava lá. Um segundo momento é a chegada no Sinai. É importantíssimo porque é no Monte Sinai que o povo recebe as tábuas da lei. Eu não gosto muito dessa palavra lei, é verdade, porque a ideia é de uma instrução. Deus está dando uma instrução de como viver e como viver bem. É isso que trata a instrução de Deus ou a lei de Êxodo, capítulo 20. Um terceiro momento é a aliança do Sinai, que essa aliança tem a ver com as leis religiosas, morais e civis. Depois há uma grande discussão no Novo Testamento que lei Jesus aboliu. Mas isso é para outra história, uma outra conversa. Mas há essa aliança. Então Deus agora é um Deus da aliança. E é interessante, porque o que garante fazer parte da aliança é uma circuncisão. Lembrando também que esse povo, ou os povos antigos, tinham o homem como centro. Então, quando você pensa em circuncisão, só o homem pode ser circuncidado. Então, o homem que traz a sua família para esse povo da fé, ok? Mas é isso, tem essa aliança com o povo. E o quarto momento é o tabernáculo, e eu acho que é o momento mais fantástico. Porque o tabernáculo não é somente uma tenda. O tabernáculo é um ambiente de instrução de Deus, dizendo: eu estou com vocês. Mas Deus, nós precisamos de um bode aqui, de ouro, para nos remeter a um Deus. Deus falou: não, sem imagens, sem estátuas. Mas Deus, então, como é que vai ser? Então faz o seguinte, arma uma tenda, pega a Arca da Aliança,
as tábuas das instruções que eu dei, coloca dentro. E essa aliança, essa arca vai representar a minha presença no meio de vocês. Só que arme essa tenda fora do acampamento. E não pode ser qualquer pessoa que chega. Para chegar lá tem que ser sacerdote. E para adentrar onde está a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote. E quem são esses? São o pessoal da tribo de Levi. Então, os levitas são o pessoal que cuida do tabernáculo, da tenda, que cuida de transportar a Arca da Aliança. Só eles podem tocar, só eles podem mexer. Então, ser levita no Antigo Testamento tem a ver com isso, ok? E esse povo e o sumo sacerdote, ele tem o maior privilégio de todos, que é adentrar o Santo dos Santos. E se você lembra, quando Moisés saiu da presença de Deus, que estava com as tábuas da lei, o rosto dele brilhava, Moisés era diferente, porque o Espírito do Senhor, quando inunda a pessoa, o rosto dela brilha. E Moisés estava tão próximo de Deus que o brilho foi tão intenso que era impossível olhar diretamente para ele. E eu fico pensando, Senhor, a gente não precisa desse brilho todo, mas nos dá de novo esse brilho de quem ouve as tuas palavras, de quem está conversando com o Senhor face a face. Porque nós somos o povo da fé. E a nossa história conta que todo aquele que se relaciona com o Senhor tem a face mudada, tem a vida mudada. Que a nossa vida reflita isso. Que lá no Antigo Testamento, o tabernáculo, né, que era só uma instrução dizendo, eu estou com vocês, mas olha aqui, então é didático. Mas vai chegar um momento que isso vai sumir e vocês vão ter o meu Espírito em vocês. Mas por enquanto o tabernáculo. Então é isso. Esse é o livro de Êxodo que vai contar essa história. Então o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, chegou no Monte Sinai. E no Monte Sinai essas coisas aconteceram, as instruções, e a gente parte para a semana que vem para o livro de Levítico, né? Que o livro de Êxodo, semana que vem, e o livro de Levítico. 3 perguntas, simples, rápido e fácil. Primeira pergunta. Qual é o significado da Páscoa em Êxodo? Segunda pergunta. Por que Deus chamou Arão para ser sacerdote? Arão é da tribo de Levi. Terceira e última pergunta. O que significa o tabernáculo hoje para a gente? Deus abençoe. Boas reflexões.